Olá pessoal, aqui é a professora Elisa e essa videoaula é para correção das atividades que eu pedi na videoaula anterior, certo? Vamos lá então. Bom, então começando aí pela página 77. A primeira questão está pedindo para mencionar 3 situações que exemplificam tensões que marcaram a virada do século XIX para o século XX. Primeiro, havia muita rivalidade entre a França e a Prússia, tá? Que se envolveram num conflito e a França acaba perdendo território para os franco-prussianos. Outra, havia tensão de caráter nacionalista, tá? Uma vez que muitos povos que se encontravam dominados por esses grandes impérios reivindicavam sua independência, como era o caso, né, dos turcos otomanos. Terceira, países europeus disputavam entre si os territórios da Ásia e da África, a corrida imperialista que eu falei para vocês, tá? Onde eles pretendiam aí estabelecer colônias e explorar tudo que essas regiões tinham. Na questão 2, está pedindo para falar sobre as tensões internacionais, né, e o surgimento das alianças. É o período que eu chamei, né, que é chamado de paz armada. Então, as duas principais alianças criadas no século XIX foram a Tríplice Aliança, né, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Império Russo. Essas alianças se envolviam a proteção entre elas, no caso de guerra, tá? Isso aliado ao desenvolvimento de armas mais modernas, né, e poderosas. E isso sinalizava um risco muito grande e constante de um possível enfrentamento militar entre essas nações ao mesmo tempo. Na 3 aí da página 78 agora, está falando sobre o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial, né, que foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e a sua esposa. E pedindo para explicar esses acontecimentos. Então, vamos lá. O Império Austro-Húngaro, ele anexou o território da Bósnia, na região dos Balcãs. A Sérvia também tinha interesse nessa região, porque ela queria formar a Grande Sérvia, tá? Eles tinham interesse nesse território para anexar. E aí, em 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando ele foi visitar a cidade, né, a capital da Bósnia. E lá ele foi assassinado por um bósnio simpatizante dessas reivindicações. Então, esse é o acontecimento aí que foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Agora vamos lá na página 81, na seção Ler e Descobrir. Está pedindo para a gente observar atentamente a imagem. E na A está pedindo para formular uma hipótese para identificar o país, né? E você justificar a sua escolha. Bom, a hipótese aí que a gente pode tirar é que o animal representa a Alemanha, por 3 fatores bem simples, né? Em primeiro lugar, ele utiliza um cacetete, que era muito utilizado pelos soldados alemães. E em segundo lugar, ele carrega uma arma na qual está escrita a palavra cultura em alemão também. E em terceiro lugar, os alemães eram os principais adversários dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Na B, tá pedindo aí de que modo a imagem representa esse país, explique usando elementos da imagem. Então, a imagem mostra o país de uma forma muito violenta e negativa. A ideia é que os alemães seriam seres brutais e com comportamentos bem animalescos, né? Por isso eles eram comparados a gorilas. Além disso, a violência deles era capaz de suprimir a liberdade dos outros povos, o que é bem representado aí na imagem, através da mulher branca, que ele carrega de forma bem violenta nos braços dele. E é possível também comparar a mulher com a Estátua da Liberdade e entender que os alemães eram uma ameaça à liberdade dos Estados Unidos. Na C, está perguntando aí qual era o objetivo principal dessa propaganda. O objetivo principal dessa propaganda era o alistamento militar, incitar os cidadãos americanos a se alistarem aí para a guerra, tá? Então esse era o intuito dessa propaganda, chamar os americanos para esse conflito. Na página 82, então, a seção do Agora é com você. Primeira questão, está pedindo aí as diferenças, né, entre as trincheiras, né, e a guerra de movimentos, os 2 momentos aí da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase a gente chama de guerra de movimentos, né?
onde as tropas se deslocavam de forma rápida para o campo de batalha. Porém, essa estratégia ela não foi muito eficaz, uma vez que os exércitos não conseguiam avançar e aconteciam muitas mortes. E aí acabaram adotando o sistema de trincheiras, tá? Que são valas onde os soldados acabavam impedindo o avanço dos inimigos. A questão é que essa estratégia acabou prolongando mais ainda os conflitos, e os soldados que antes morriam pelas armas vão acabar morrendo de outras maneiras também dentro dessas valas. Na 2, está pedindo para explicar a importância aí do Tratado de Versalhes. Primeiro, né, o Tratado de Versalhes ele foi um acordo de paz, firmado aí após a Primeira Guerra Mundial entre todos os países envolvidos nesse conflito. Ele vai promover algumas mudanças no território europeu, tá? Vai permitir a criação da Liga das Nações, que posteriormente vai virar a Organização das Nações Unidas, a ONU. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau!